Comando Empresarial Agrobalsas 2025. Cara, peso. A todo momento que a gente inicia um podcast aqui, a gente fala, essa mesa aqui é abençoada, viu? Que aqui é só peso. E hoje aqui, hoje não, né? Nesse momento agora, né? O Russo. É isso. Cara, e a gente estava agora num bate-papo aqui falando que as coisas não acontecem do nada, né, Russo? É verdade. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. É uma honra estar participando desse podcast maravilhoso. Deus abençoe vocês imensamente, onde plantar a planta dos pés que venha gerar e venha germinar e haja o tempo de colher. E o tempo certo, com certeza, a coisa é diferente, o fruto é diferente. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Isso também faz parte da história da minha vida. E você vai em duas linhas. Hoje o Russo é músico e é Sim. pastor. Na verdade, a questão do músico desde que eu tinha 18 anos, né? Então eu entrei por esse contexto, trabalhei no Bradesco primeiro, lá atrás fui caixa, aí cheguei até gerência e saí. Falei, eu preciso deixar o cabelo crescer porque eu quero ir para a estrada, eu vou tocar. Aí o que aconteceu? Eu segui a trajetória musical e com muito êxito durante 30 anos. Fiz todos os programas de televisão, ganhei todos os prêmios. Onde eu entrei, ganhei em primeiro lugar. Fui campeão do Raul Gil na Record, depois campeão do Astros no SBT. Fui para a Globo inúmeras vezes, 3 vezes no Jô Soares e tantos outros programas que eu passei durante 30 anos, mais de 200 shows que eu fiz abertura, nacionais e internacionais, fora e dentro do Brasil, né? É uma história linda, até que um dia eu atendi o chamado. E foi. E fui. Tomou a decisão. Estou até hoje e agora não tem mais volta, porque quem põe a mão no arado não retorna, não tem como retroceder. E o escolhido não tem escolha, né? Eu falo também que depois que você transforma, não tem como voltar mais. Não é? É igual o lagarto. Lagarta não volta a ser. Borboleta não volta a ser lagarta, mas. E a partir dali tem uma palavra que predomina todos os dias para quem é escolhido a trilhar um caminho, é a resiliência, onde você tem que ser como aquele elástico, né? Que você puxa, você estica e solta, ele volta exatamente do mesmo jeito, porque é muito difícil, é árduo. E eu comparo isso e sempre falo sobre a semente do grão de mostarda, que ela é desse tamanhozinho assim. Sim. Mas ela passa por todas as intempéries até se transformar numa grande árvore frondosa. Então, o Senhor Jesus vai dizer, se você tiver fé, exatamente como um grão de mostarda tem, direis a este monte, daqui vai acolá, e ele vai. Então a gente tem que ter resiliência para poder passar todo tipo de intempérie, que um dia a gente chegue a ser exatamente aquilo que Deus determinou que a gente fosse. Eu acho que na sua área empresarial você deve ter passado por muitos estágios, muitas situações, e você não só é o mesmo, mas é o mesmo melhorado. E lá atrás eu escutei um negócio que não foi nem sobre o grão de mostarda. Foi menor ainda do que um grão de mostarda. Olha aí. É a semente do morango. Você sabe disso? Olha aí. A semente do morango é menor. E o cara pegou no dia dele fazer uma linha de raciocínio, ele colocou foi a semente do morango. Olha aí. E a nossa decisão, ela tem que ser do tamanho de uma semente de morango. E naquele dia eu tomei uma decisão de vida mesmo. Olha aí. E aí as coisas aconteceram de forma simples. É isso. Porque dentro da decisão, Russo, você toma a decisão e você toma um caminho. Isso. E aqueles objetivos que você vai acessando, aquilo ali é tão pequenininho perto do chamado que as pessoas nem imaginam. Existe um chamado, entendeu? E dentro desse chamado, várias coisas vão acontecendo. E vai se tornando um negócio tão natural que hoje eu não fico espantado, sabe? As coisas vão acontecendo assim. Você entendendo um pouco, perto de você agora aqui, te conhecendo também, que é a primeira vez que a gente tem esse contato. Sim, primeira vez. E o tal do influencer, ele se conecta rápido, né? Como é que você aguentou esse tanto de tempo no banco aí? Eu fiquei 2 anos e meio lá e nem eu entendi como é que eu aguentei. Eu só sei que quando eu saí de lá, eu estava atendendo alô Bradesco dentro da minha casa. Eu estava meio já pirado, né? Tocava o telefone, eu já, alô, sabe? Então, é o tipo de coisas que a gente não consegue explicar quando começa, porque a gente não pode ignorar os pequenos sinais. Sim. E os pequenos sinais, às vezes, são pequenos começos, a maioria deles, é claro, pequenos começos, onde, adivinha, só você enxerga aquilo que está lá na frente, o foco onde você queira chegar. Pessoas que estão à sua volta não conseguem chegar ao tamanho do grão de mostarda ou o tamanho da semente do morango, mas a sua fé é tão grande que você faz daquele pouco o muito virar.
Mas nem todos vão acreditar porque não vão ver que você plantou algo tão pequeno. Mas Deus ele pode fazer daquele algo pequeno um grandioso projeto e um propósito, passando por prova, mas também gerando promessa para você colher um grande milagre. E assim a gente tem que saber que, independente do tamanho da semente, a semente nunca vai transcender aquele semeador. Então o semeador ele vai semear, mas a semente, adivinha, ela é mais forte. O semeador vai direcionar a palavra, mas a semente ela vai transcender ao semeador. Quando a gente planta algo que ninguém vê, se você entender que a sua fé naquela plantação vai dar certo, a semente vai gerar e vai germinar, e haverá o tempo de colheita sobre a tua vida. Muita gente às vezes perde grandes histórias porque ignoram pequenos recomeços ou começos ou pequenas sementes. E não é todo mundo que está à sua volta que acredita em você. Como você vai acreditar em alguém que planta uma semente tão pequena e que dali, do nada, Deus tudo fará? Não é do nada. É, por menor que seja, custou muito para você plantar E, aquele pequeno sinal, né? e Russo, isso aqui eu vou te falar, é muito massa, porque quem tem para entregar, ele nunca esconde. Não é? E eu sempre falo assim, ele não esconde, só que a questão é, o tolo, ele nunca ouve a mensagem. Está na palavra lá, né? Ele não ouve, né? Ele escuta, mas não ouve, né? É. Ele vê, mas não enxerga. E isso é muito engraçado hoje, porque eu sempre falo para as pessoas que estão ao redor ali, e o último episódio que a gente teve dessa palavra, a gente estava ali dois sócios, né? E mais uma pessoa que estava vindo de fora para dentro do quadro, e a gente falando da palavra mesmo, que o tolo ele não vê a palavra, o que é entregue, a recompensa, enfim. Ele não vê. E aí terminou se desfazendo as coisas, mas foi tão natural o negócio, porque realmente você tem um projeto, você tem um processo seu, cada um tem o seu também, Sim. só que as pessoas elas têm que estar linkadas com tudo aquilo. E as coisas têm que acontecer de forma simples, mas tudo dentro da fé. É isso mesmo. E você tem que ser hoje, não só hoje, eu acho que sempre foi, para aqueles que são visionários. No teu caso, você que olha lá na frente, pelos olhos da fé começa a enxergar no que aquela pequena semente vai dar, você se torna a diferença no meio dos iguais, o diferente no meio dos iguais. Você se torna pronto e apto para ser cheio, para encher o vazio. Porque você sabe que Deus se destinou a algo que, apesar do pequeno ato, pequena semente, é uma grande fé que você está projetando ali. Então não é questão de ter uma pequena fé. O próprio Senhor Jesus vai dizer, homens de pequena fé, homens de pouca fé. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é algo pequeno como nós, temos uma grande fé para alcançarmos um sobrenatural. Só vive sobrenatural quem pensa sobrenatural e sabe que tem um Deus sobrenatural. Uma fé sobrenatural move-se em montanhas. E a gente não pode esquecer que pequenos atos podem se transformar em grandes resultados, em grande história. Por que muita gente é frustrado às vezes? Porque a internet e o mundo como está hoje, ele dá de mão beijada tudo muito rápido. E você não passa a forjar, não passa histórico para ser forjado, para receber aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Assim sendo, quando muita gente ele pega um atalho e ele vai mais rápido do que deveria, ele se frustra, porque o resultado também já não é mais o mesmo. Muita gente é aspirante, às vezes ele entra no mercado, daqui a pouco você não vê mais dizer, mas o histórico de quem tem forjar, a história de quem passa um forjar, um histórico de vida, esse histórico ninguém pode apagar. E às vezes você pode ser pequeno, mas você tem um histórico, adivinha. Depois dessa pandemia que eu vi que passou, muitos ficaram para trás porque não tinha raízes, não tinha histórico. Quem teve histórico permaneceu e as pessoas tinham uma carteira, né, de clientes que acreditavam naquele comerciante, naquele empresário e adivinha, passou tudo, mas a palavra que Deus destinou jamais passará. Eu acho tão massa aqui que o Russo sentou bem que nessa mesa por causa da música, sabia? Aí, o que a gente está fazendo? Mas a gente vai voltar para a palavra, que eu gosto disso aqui, você. Isso é lindo. Eu gosto da palavra. Russo, o que é fé para você? A fé é aquilo que você não vê, mas tem a plena certeza de que vai acontecer. Em Hebreus vai dizer assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas tem a plena certeza de que vai acontecer. E adivinha, o justo, justificado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, ele se torna um homem de fé e justamente esse não vai ver, porque ele vive do que crê e não do que ele vê. Assim sendo, quando Tomé está diante de Jesus, Jesus vai falar, você está crendo porque você viu, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Vamos transpor agora para a nossa área comercial, empresarial?
Quando você está diante de um quadro irreversível, a única coisa que pode tornar reversível é aquilo que você não vê. Porque o que você vê já te desmotiva, Sim. mas aquilo que você não vê ainda é a chance de fazer acontecer. Do mundo você já tem o não, e você corre atrás de quem? Do sim. Mas por quê? Porque você tem fé para acreditar que ainda pode virar o jogo. Então, quando a gente entende esse princípio, você não anda por aquilo que você vê. Está tudo desbancando à tua volta, mas a sua fé faz enxergar que ainda existe uma luz lá na frente. Então, quando está todo mundo murmurando e parando, o verdadeiro empresário, o verdadeiro líder, que ele vem e ele nasce para servir, o verdadeiro líder, ele vem para servir. Ele vai olhar lá na frente, enquanto todo mundo está murmurando e chorando, ele vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Vai dar certo. Mesmo chorando, ele não transpõe isso, ele não passa isso para fora. Ele se tranca lá no banheiro, ele chora, aí ele enxuga as lágrimas e volta sorrindo, dizendo, vamos turma, vamos Isso é turma, massa. bora, vamos lá. Não é assim? Palavra de empresário. Tá vendo? Eu sou o sim do resultado final. Aí, Eu, uma honra apertar tua mão. Você é um remanescente, você sabe, né? sim, Você sabe, né? sim, eu sou o sim da palavra final. Eu não aceito mais essa linha de o não eu já tenho, vou atrás do sim. Eu sou o sim já. Aí, não tem plano B. Não, eu sou o sim. Bora. Vamos para frente. E assim, simplificando, o que é fé? Acreditar. É. Quer fé mais simples ainda? Jesus Cristo. Não é? Cabe aqui, no chão. Nesse chão que a gente pisa. Eu sou um apaixonado hoje. Não vou dizer apaixonado, não. Eu vou dizer um cara que realmente cola do lado ali desse cidadão chamado Jesus Cristo. Amém. Eu ando modelando esse rapaz. Eu vou até falar para você que quando eu estou na presença dele, Olha aí. eu realmente eu baixo a guarda. É. Fora dele eu sou um leão, certo? É. E você já escreveu o livro? Ainda não escrevi. Não. Por quê? Muita... É porque como a vida minha ela mudou de 8 anos para cá, eu assumi o chamado, eu vi que no primeiro tempo da minha história era eu para mim. No segundo tempo, agora sou eu para Deus. E sendo eu para mim, eu via que eu trazia uma ideia de uma satisfação momentânea para os outros e eu voltava para a minha vida vazio novamente. Outra vez eu tinha tudo e não tinha nada. Então eu tinha vários caminhos que o mundo me dava para me levar à vitória que eu queria. Aí Deus tirou todos os caminhos, me deu só um caminho que me leva a todas as vitórias. Esse caminho é Cristo. Então, quando essa transformação veio, eu acho que ainda preciso de um pouco de bagagem, apesar desses 8 anos ser bastante tempo, ainda é pouco perante aquilo que eu quero ainda passar. Eu gostaria de viver um pouco mais, que quando eu escrever, realmente já saia 5 volumes de uma vez. Porque eu tenho bastante coisa aí para escrever. Quantos anos você tem hoje, Lúcio? 55. Você tem 55 anos. É. Eu tenho 41. Ah, Então você está atrasado, porque você tem uma história já. tem. Tem. É que aconteceram umas coisas aí que eu posso falar aqui o que aconteceu. Você precisa fazer isso, porque assim, eu tem 30 dias agora, 30 e poucos dias que eu terminei uma biografia. Aí, Eu vou lançar ela. Só que isso aí não tem fim. Quando você começa, aí antes de terminar essa biografia, eu já fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí eu peguei, isso aqui eu estou validando aquilo que eu falei. Sim. Eu vou escrever um livro e esse livro é sobre o poder de Jesus Cristo na minha vida. Olha. E vai ficar um negócio muito massa, muito dinâmico, com as histórias, e vou linkando uma coisa com a outra ali. Ei. Mas por que isso? Porque as pessoas pensam que as coisas acontecem lá longe, lá fora. E fica nessa busca incessante o tempo inteiro e não para realmente dar um mergulho. Porque quando ele fala... Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te darei por herança. Isso. Que é Canaã. Essa é a passagem onde Abraão está com o pai num deserto. Isso. E o pai Terá está ali e Deus vai dizer, olha, a sua promessa não está em Padã Arã, a sua promessa está em Canaã. Então ele vai ter que levantar e deixar tudo para trás e ir para o propósito que Deus tem para ele. Mas essa saída não é de dentro para fora. É lá de fora para dentro. Para mostrar para as pessoas realmente que ela é.
Então o mergulho é para dentro. Isso. Eu preguei sobre isso semana passada. Massa. Sabe o que eu preguei? Eu preguei acerca de que a pessoa ela tem uma busca das coisas que estão fora, mas ela não entende que ela tem que ter uma busca daquilo que está dentro. Isso. Ela busca Jesus, às vezes, em todos os lugares. E adivinha, Deus está falando, mas eu já estou dentro de você. Então, se eu posso prover todas as coisas, por que você busca artifício externo, Sim. se internamente toda a solução está dentro de você? Então, quando Jesus está fora, existe morte dentro da casa. Mas quando Jesus entra dentro da casa, o espírito de morte sai, porque é o espírito de vida que está lá. Com a filha de Jairo foi assim. Com todas as passagens que eu preguei foi assim. Eu preguei sobre as 12 casas que Jesus entrou, para você ter uma ideia. Todas elas o Senhor teve uma que ensinou. Marta e Maria nos pés de Jesus. Em outra casa foi o espírito de morte que saiu. Em outra casa foi um demônio que saiu. Em outra casa foi uma adoração, onde a mulher ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Então, cada casa que Jesus entrou é ali no ensinamento. Então, aonde que Jesus tem que estar para que o milagre aconteça? É fora ou é dentro? Dentro. Dentro. Porque fora o Senhor Jesus está, mas chama ele. Aí a palavra é, eis que estou aonde? Na porta. E faço o quê? Bato. Agora vem a condicional. Se abrires. Ele não dá o pé na porta, ele é um gentleman. O meu Senhor, o nosso Senhor, Esse é massa. ele se abre assim a porta. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou até você e eu vou cear com você e você vai cear comigo. Apocalipse 3:20. Então, quem é que tem que abrir a porta? Ah lá, de novo, se Jesus está fora, faz um privilégio para você mesmo. Coloque Jesus dentro do quê? Da empresa, da casa, da família, do casamento, da história, da mente, do coração. Coloca Jesus para dentro e você vai ver que todas as soluções estão nele. Então as pessoas procuram no mundo as águas amargas do mundo, um cigarro, um vício. Águas momentâneas, que ali 10 minutos, daqui a pouco você está do mesmo jeito. Quando você tem dentro de você a fonte da água que jorra para toda a vida eterna. Está dentro, não está fora. O espírito de morte, ele sai quando Jesus entra na casa. E a casa é você. Isso é forte. O Diogo falou, esse vai ser o melhor cara que vai sentar nessa mesa de realmente é um peso. Que lindo. É isso aí, meu irmão. Que honra. negócio massa, viu? Enquanto a gente está falando, eu fico todo arrepiado. Não, aqui é dois. Você tem que sentir. Eu acho que o pessoal em casa. Meus cabelos ficam assim, em pé. O pessoal vai sentir essa unção lá, porque tem muita gente que vai ser levantado com uma entrevista que ela é totalmente motivacional, porque muita gente fica esperando por autoajuda, sabe? Sim. Porque ele tem uma autocomiseração nele, dizendo, eu não posso, eu não faço, eu não consigo, eu não tenho. Pega aquele chicotinho de autocomiseração e fica dizendo, eu sou um coitado. E você não é um coitado, você é muito além disso que você possa imaginar. Que essa entrevista seja para te levantar para o novo tempo. Coloca o renovo de Deus, ele é Cristo. Coloca Cristo na sua vida. E assim, eu acho que esse podcast ele não é voltado somente à questão de religião. Ele é um contexto que vem trazer uma inspiração maior que é Cristo em cima de um lado que é empresarial e é maravilhoso. Eu não consigo mais tirar uma coisa da outra e desacoplar isso. Não consigo, eu também. Não existe. Eu não consigo. Dentro de um conteúdo nosso aí, você vai conhecer mais um pouco. E, Russo, eu particularmente tentei separar as coisas, certo? Eu não consigo viver isso. O que me faz acender de verdade a palavra. E eu falo sobre isso em qualquer momento, em qualquer lugar, porque isso é base minha. Isso mudou minha vida. Realmente, ele não mudou, ele trouxe a luz de volta que tinha. Acendeu o negócio. E em 2017, se eu não me engano, foi em Marcos, que você estuda mais do que eu. Em Marcos está lá, não acenda um candeeiro, coloca... Sim. É Marcos, Mateus. São 4 evangelhos e eles descrevem a mesma coisa nos 4. Mas a passagem é da dracma perdida, onde você não acende um candeeiro e coloca debaixo da mesa. Sim. Porque o candeeiro colocado em cima, ele ilumina todo o ambiente. Se você é um candeeiro, como é que pode as pessoas querer colocar você embaixo da mesa, assim sendo aonde há trevas, você não consegue achar a dracma perdida? E não é que tem um monte de dracma perdida para tudo quanto é lugar? Porque não tem alguém que leve luz do entendimento para o ambiente. Aonde você acende a candeia, ali haverá luz na casa.
E aí as pessoas vão achar tesouros escondidos e perdidos dentro da casa. Se você trouxer a luz para dentro da casa, tem muita resposta e tesouros escondidos aqui que você mesmo não sabe que existe. Em 2017, eu peguei esse tesouro. Olha lá. Porque quando eu abri a Bíblia a primeira vez, que eu abri para estudar a primeira vez, em 2017, eu abri bem nessa passagem. Ou é Marcos ou é Mateus. E nesse dia, eu tinha ganhado um papelzinho e tinha escrito oração nesse papelzinho e oração. Tinha separado a menina, um papelzinho desse tamanhozinho. E esse papel, escrito oração, estava bem no versículo. Eu abri e li logo aquele versículo, aquele papel. E aquilo nunca saiu mais da minha cabeça. Aí. Então, acendeu-se uma luz Aí. naquele momento e nunca mais eu parei, cara. Buscando o tempo todinho. O Você tempo se todo descobriu. Sim, essa busca Enquanto havia escuridão, a luz do entendimento não brilhava, o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de João 8,32 não acontecia na tua vida. Sim. Então, para você se libertar de uma visão turva, onde você não enxergue nada, trazer a luz do entendimento que é Cristo é massa. vai te fazer acender os olhos para uma realidade que você nunca viu. Por isso que muita gente fala, eu não consigo, eu não posso, não dá para mim. E um espírito de derrota faz parte dele, a ponto dele falar, rapaz, você está cheio de soluções dentro, acende a luz, acende essa luz aí, traz a luz para o ambiente, coloca ali o candeeiro em cima da mesa e você vai ver que muita coisa que está perdida, você vai poder encontrar e haverá festa dentro da casa. Ave Maria, isso é massa. Eu falando sobre isso, esses dias atrás aí com um amigo meu, ele, rapaz, isso é papo de coach. Eu digo, mas o melhor coach que eu conheci chama-se Jesus Cristo. Isso é papo de Jesus Cristo, moço. Tá tudo aí dentro pra você resolver o que você precisa. Tá? Então, assim, moço, é extraordinário quando você se conhece. Hoje, o autoconhecimento hoje é a base de tudo. É isso. E eu vejo que esse contexto da FAP100, do Agrobalsas, é plantar sementes do amanhã. Porque é como a semente de tamareira do deserto. Você planta hoje, mas você não sabe quando vai dar. E acredite, é 80, 90, às vezes até 100 anos para frente. Sim. Então, imagine que hoje você está plantando tantas sementes que você não vai estar aqui para ver de gerações em gerações Sim. quem vai colher no seu lugar. Então, a semente de tamareira ela vai se tornar exatamente aquilo que Deus queria que ela se tornasse. Voltando a esse contexto ao lado empresarial, pensa que hoje a FAP100, a Agrobalsa, está plantando semente no coração de todas as pessoas que entram aqui. Sim. Essas crianças vão ser tecnólogos amanhã. Então elas vão gerar, vai germinar, vai brotar e haverá o tempo da colheita, porque são crianças que estão sendo direcionadas ao caminho. Ensina a criança do caminho que ela deve andar, que ela jamais se desviará dele. E se um dia se desviar, adivinha, o caminho ainda vai estar dentro dela. Então, você entende esse todo o projeto, esse todo o contexto, aí você vê os indígenas vindo, você vê as crianças com câncer, a qual fiz a participação e fiz o tema daquele ano, a música, né? Das crianças com câncer. E você vê que é um plantio de semente. Olha, o semeador é você como empresário. Sim. Semeando a palavra de bom ânimo no coração do liderado. Então, o líder, ele é o escolhido que não tem escolha. Ele tem só um caminho para frente. Ele pega no arado, ele não pode retroceder. Pessoas estão olhando para você. E você, mesmo chorando, está plantando. Mesmo chorando, você está andando. Mesmo chorando, sofrendo, você não deixa de plantar. Aí eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Salmo 126, o escriba Esdras escreveu: aquele que leva preciosa semente chorando, ele volta colhendo os seus feixes. Então ele semeia chorando, mas ele volta colhendo várias colheitas num deserto árido e seco. Só ele acreditava. Tá vendo, empresário? Tá entendendo agora? É maravilhoso, né? E os teus olhos, assim que eu vejo brilhar desse jeito, é porque você tem um altar, um fogo aqui dentro que nada pode apagar. Mesmo que ninguém acreditasse, Deus te elegeu para ser o diferente no meio dos iguais. Você vai liderar muitos liderados, muito mais do que você imagina, porque o que eu sinto aqui, eu sinto mesmo, de verdade, e eu creio que eles estão sentindo também, é que Deus colocou em você uma missão maior do que você pudesse imaginar. Sim. Mas Ele te manda dizer, é só o começo de um tempo novo que ainda vai chegar. Tem aliança de fora do Brasil
que vai vir sobre a tua vida e o Senhor vai colocar papéis numa mesa, em 6 pessoas que estão numa mesa oval, eles vão assinar, você vai ser chamado para uma grande reunião. Está gravado que esta profecia não tem volta e ela se concretizará. Ela se concretizará. E você vai ver o Deus fazendo na tua vida além do que você está esperando. Efésios 3:20 vai dizer, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. E isso serve para a empresa, serve para a família, serve para a igreja, serve para a obra espiritual ou mesmo empresarial. Se você colocar luz na casa, vai achar talentos que você nunca imaginou que tinha. Russo, muito obrigado por ser luz e sal aqui. Você também. Sal para temperar isso tudo aqui. É isso. Foi premeditado já que era o melhor. E luz realmente para iluminar. Trazer esse brilho aqui, realmente. Obrigado. E que seja sempre essa pessoa especial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Quem plantou isso em você? Não estou falando. Sim, escuta. Não estou falando do operador de tudo, não. Sim. Eu estou falando, quem plantou isso em você, ele já colheu, ele está sabendo que está colhendo? Sim. Quem plantou isso em mim, em primeiro lugar, foi minha mãe, lá com 12 anos de idade. Sim. Só que eu perdi a minha mãe. Só que a semente que ela plantou gerou. O que gerou? Gerou a ansiedade de ter que dar certo. Porque eu queria agradar uma pessoa que tanto me amou desde o ventre. Honrar mesmo. E aí, a busca, que muitas pessoas passam por isso, é de cumprir um legado que lhe foi deixado. E mesmo que você não teve inspiração a partir de alguém plantar uma semente em você, ali você honra essa semente. Então, por parte materna, veio a semente das palavras que eu vi e que eu tinha que ser aquilo. Agora, por parte do céu, o próprio Senhor encaminha pessoas para depositar sementes e essas sementes começam a gerar. Aí vem a palavra assim que eu nunca esqueço, né? E aí Deus fala assim, 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender dos vossos caminhos, então, a condicional de novo, então, assim eu ouvirei, eu perdoarei e adivinha, sararei a sua terra. Quando o coração se torna sarado e terra sarada, a semente da palavra de Deus cai e algo começa a gerar, é como uma planta que começa a crescer, sendo regado pela água, o Espírito Santo. E ali você começa a comer aquele pão da vida, o pão diário. E daqui a pouco você começa a ver o fruto daquilo que foi plantado e você se torna uma árvore frutífera na vida da pessoa. Só que eu vou só falar um detalhe. Se prepare porque as pedradas vêm. Porque querem comer o fruto, mas não querem plantar semente. Então, mas acostume-se. É bom, porque aí é a confirmação de que verdadeiramente você deu certo. Rapaz, um homem. Rapaz, eu tô arrupiadinho aqui, cara. Aleluia. Negócio Senhor, muito massa da glória. Aqui, é igual eu falo, eu sou um leão, mas na presença do Senhor, isso aqui. É nóis. Eu baixo a guarda e choro. Entendeu? Não tem negócio não, porque eu acredito nisso, isso aí mudou minha vida, quando eu entendi esse caminho. Há muita resistência, né? Mas quando você entende, cara... Ninguém pode parar aquilo que Deus teve realizando. Não para. Agindo eu, quem impedirá? O que nós estamos fazendo nessa mesa aqui mesmo, hein? Nem sei. Eu também não. Eu também não, cara. E isso é transformador. É transformador porque as coisas acontecem natural, ao sobrenatural. Isso. Mas o que está acontecendo aqui é natural. É isso. E as pessoas não entenderam isso aí. É isso. E aí ficam numa resistência a viver tudo isso. Trazer do alto para baixo, é só para quem crê. Mas é isso aí, As coisas do alto estão aqui hoje. E a música mesmo a gente nem falou, né? Porque a letra já foi dada aqui. Rapaz, aí, ó, já chegou bem na hora. Mas é isso aí. Lindo. Deus te abençoe imensamente. Já abençoou, mas vai ser mais ainda. Muito obrigado. Realmente. Bora encerrar. Tá encerrado com chave de ouro. E realmente o Diogo falou. O melhor podcast. Oh, meu Deus, que bênção. Cara, tu não tá entendendo, tu perdeu, cara. Tem que assistir.